Fala pessoal, aqui é o Wes e hoje nós vamos falar de Premonição, iniciando a série de vídeos sobre essa franquia que eu amo tanto. E para começar hoje, nós vamos falar sobre as teorias de como escapar da morte. Vamos falar de 7 delas, se funcionaria para eles ou não. Então, antes de começar, já deixa o like no vídeo para dar aquela moral pro canal, beleza? Então, sem mais delongas, se intera. Evitando a morte. Só contextualizando aqui para vocês, para quem não é muito ligado nessa mitologia, a franquia Premonição se resume em um grupo de pessoas que não morrem porque uma delas tem uma visão do futuro, onde mostra todos eles sendo mortos. Então, com essa visão, eles fogem e escapam do plano da morte. Só que a morte, que em teoria seria um ser que pensa, um ser vivo, cria uma lista com o nome dessas pessoas para caçá-las e matá-las na ordem em que deviam ter morrido no acidente. E como evitar essa ceifada da morte? Bom, para salvar as próximas vítimas é praticamente impossível, sendo que a maioria das vezes e em todos os filmes, os protagonistas não conseguem escapar. Por isso, existem várias teorias criadas e tentadas por eles mesmos de como derrotar o plano da morte. Mas será que realmente essas teorias funcionariam? Vamos à primeira. Salvar uma pessoa quebrando a lista. Os personagens, eles pensam que se quebrarem a lista ou salvarem uma pessoa específica, acabam terminando com o plano da morte. Como mostrado em todos os filmes, isso não é possível. Temos como exemplo em Premonição 4 o nosso amigo George, que tentou se matar enforcado, mas não conseguiu de jeito nenhum. Isso porque não era a sua hora, não era a vez dele. Outra prova também é em Premonição 1, quando o Alex vai tentar salvar o Carter de ser atropelado por um trem. Ele salva, mas não consegue quebrar a lista da morte, pois a regra é que, se alguém foi salvo, a morte pula para a próxima pessoa. E quando a lista for terminada, ela volta do começo novamente. Ou seja, salvar uma pessoa da morte não adianta de nada. Próximo. Matar o último da lista. Essa teoria foi construída por Ian, em Premonição 3, de que se o último da lista tomasse a decisão de se matar, a morte poderia terminar com seu plano. No entanto, essa é a mesma situação que eu expliquei agora há pouco. Não é possível morrer antes de ser a vítima. E mesmo sendo possível, o último da lista ainda é uma vítima normal. Sendo assim, a morte só pularia ele e voltaria do começo. Então, também não adiantaria de nada. Porém, em um dos livros da série Final Destination, o Visionário se mata para deter a lista da morte. Se ele conseguiu ou não, eu não sei, porque eu não cheguei a ler tudo, então, se estiverem com curiosidade, leiam o livro. Próximo. Nova vida ou nascimento imprevisto pela morte. Essa teoria, levantada em Premonição 2, sustenta que se uma pessoa nascesse de um dos sobreviventes, a morte seria forçada a recomeçar. Não se pode dizer que essa teoria seja impossível, porque no segundo filme, a grávida não morreria no acidente. Outra teoria levantada é de que o último da lista pudesse tentar se matar e fosse o alvo, assim teria uma nova vida. Matar pessoas fora da lista. Essa teoria ocorreu por William Bloodwolf, em Premonição 5. Sim, o cara da funerária. Futuramente eu vou trazer um vídeo falando só dele. Diga-se de passagem, né? De que se um sobrevivente matar alguém fora da lista, essa pessoa, o assassino, vai ficar com o resto dos anos de vida que a vítima tinha. Ou seja, vai roubar a vida dela. Essa teoria, cinemaníacos, foi utilizada por Peter, Nathan e Sam, mas o sobrevivente só pode viver até o dia que a pessoa que ele matou devia morrer. Todos eles tiveram o azar de matarem pessoas que tinham poucos dias de vida. Para essa teoria funcionar, o mais certo, vamos dizer assim, entre aspas, né, Deus me livre isso, mas seria assassinar um recém-nascido. Mas aí já tá forçando, né? Matar um recém-nascido é osso. Próximo. Ressuscitar. Citado em Final Destination 2 pela Kimberly, que voltou à vida por causa de um afogamento. Pode arruinar o plano da morte e salvar os demais que estavam na lista, e de fato funciona, já que nos livros existiram pessoas que foram ressuscitadas, ganharam uma nova vida após se afogar. E no segundo filme, a Kimberly e o Thomas sobrevivem depois dela se afogar com a van, isso que os retirou da lista, porém não salvou o Brian Gibson, pois ele foi adicionado a uma outra lista. Desgraçado azarento. Então até agora essa foi a única teoria que realmente funcionaria, mas é bem arriscada por sinal. Salvar todas as vidas sendo o único
único meio de sobreviver por mais um tempo. A verdade é que você nunca sobrevive. A morte sempre volta, como talvez seja mostrado nos próximos filmes. Seguindo pela lógica, a teoria que provavelmente, tendo bastante sorte, pode dar algum resultado é a última, pois todas as outras não se provaram eficazes. E por último seria ser servo da morte. Essa teoria se divide em dois tipos. O primeiro é quando um sobrevivente se mata e volta à vida por intermédio de alguém, mas sendo um servo da morte. A morte usa a pessoa para causar a morte de outros sobreviventes, como em Premonição 5, porém sem que a serva perceba. Eu falei morte um monte de vezes nessa frase, mas tudo bem. No entanto, a serva do livro Final Destination, Ends of the Line, ao saber que causou a morte de todos do livro, a personagem resolveu se matar para não causar o homicídio do namorado. Entretanto, a irmã do namorado dela também teria sido revivida em outra cena. Ela causa o acidente do irmão, não se sabe o que aconteceu com ela, aparentemente ela conseguiu se livrar da morte. Então sim, ser um servo da morte seria uma das únicas maneiras de sobreviver para sempre. Então, cinemaníacos, qual dessas teorias vocês teriam garra para tentar? E se você tiver alguma outra teoria que não sejam essas que eu disse, comentem aí. Então é isso, muito obrigado por terem assistido esse vídeo, esse é o Cinemania.